A gente acompanhou aí a divulgação ontem, a queda do sigilo no inquérito das joias, uma série de divulgações bombásticas e a defesa reagindo, classificando aí como insólito o inquérito da Polícia Federal com essas provas. O advogado dizendo aí que o ex-presidente devolveu espontaneamente tudo que tinha recebido nessas viagens oficiais, aí se referindo às joias. Tudo foi submetido, segundo eles, a um rígido protocolo de tratamento e também catalogação, sobre o qual o chefe do executivo, aí, segundo os advogados, não tem qualquer ingerência direta ou indireta. Nessa defesa aí de Bolsonaro, eles também citaram, como a gente comentou na abertura, um relógio de luxo que o Lula tinha recebido em 2005 e também manifestaram uma completa indignação com a informação incorreta da PF sobre o valor das joias. Isso porque no comecinho da divulgação, um valor de 25 milhões tinha sido divulgado sobre o total aí do valor das joias. Esse valor que foi corrigido para 6,8 milhões de reais. Valor apontado inicialmente pela PF era de 25 milhões. Até o próprio Bolsonaro chegou a ironizar, Josias, esse erro corrigido pela PF, tentando aí focar no erro, tentando descredibilizar a questão da operação. Tweet aí na tela. E, inclusive, isso depois dele ignorar, de certa forma, todos os outros dados trazidos aí no inquérito, né, Josias? Como provas de que ele sabia dessas operações, sabia das transações, conflitando aí com o que a defesa vinha falando até então. Como é que você avalia essa defesa, Josias? É uma defesa frágil, Natália. Tem a consistência de uma porção de gelatina, porque são muito eloquentes os dados colecionados pela Polícia Federal, né? A partir de, além da delação do Mauro Cid, além de revelações feitas pelo pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, estamos falando de dois militares, né? Companheiro de armas do Bolsonaro, que se vangloria de ter integrado os quadros do Exército, né? Então, são muito eloquentes os dados. E aí o criminalista Paulo Amador da Cunha Bueno, que é o defensor do Bolsonaro, ele escolheu uma inusitada linha de atuação, né? Ele decidiu escorar a defesa do seu cliente no principal antagonista dele. Então, como está impossibilitado de negar as evidências de que o Bolsonaro acompanhou minuciosamente o comércio das joias que pertenciam ao acervo da presidência, o doutor recordou, numa nota, que o Lula se apropriou em 2005 de um relógio, a ele das características do relógio, né? Relógio da sofisticada marca Piaget, que foi presenteado pelo presidente da França, o Jacques Chirac. E aí ele ecoa, o advogado ecoa essa pregação segundo a qual o Bolsonaro sofre uma perseguição. E ele insinua que o Alexandre de Moraes protege o Lula. Ele anotou no texto que divulgou que o Alexandre de Moraes, instado a incluir o Lula neste processo que corre lá no Supremo, ele determinou o pronto arquivamento da representação, deu a data, isso aconteceu em 6 de novembro de 2023, sem esclarecer quais foram as razões que tornaram essa situação legítima, o presente doado pelo presidente da França ao Lula, e a situação do Bolsonaro não, seria ilegítima, né? Ele não menciona, o advogado não menciona, mas o Tribunal de Contas da União autorizou o Lula a reter este relógio que foi doado a ele lá em 2005, porque entendeu que não se aplica retroativamente uma regra que foi fixada em 2016, que obrigou a incorporação de presentes valiosos ao patrimônio da União. Então, é muito frágil essa defesa, Natália. O advogado divulgou uma nota com 8 parágrafos para responder a um relatório da Polícia Federal que tem mais de 400 páginas, né? E ele, a certa altura, disse que o Bolsonaro não pretendeu se locupletar, mas não diz uma palavra sobre o esquema que foi montado para vender essas peças do acervo da presidência nos Estados Unidos, uma venda clandestina, com dinheiro repassado ao Bolsonaro por baixo da mesa, fracionadamente, evitando o sistema bancário para dificultar o rastreamento do caminho do dinheiro, né? Então, tudo muito, muito
eloquente nesse esquema montado pelo Bolsonaro para se apropriar dessas joias, né? E o advogado não consegue desmontar, né? Aí ele questiona, no final da nota, o erro da Polícia Federal, que orçou essas joias, num primeiro momento, em 25 milhões de reais, né? Depois recalculou e corrigiu o erro, disse que são apenas 6,8 milhões de reais. O advogado questiona os 25 milhões, mas nem menciona, nem se ocupa de refutar ou de questionar os 6,8 milhões, que são, aliás, constituem um valor provisório, porque há peças que ainda estão sob avaliação. Então, esse valor vai subir. Então, esse caminho da comparação ou essa tentativa de escorar a precariedade criminal do Bolsonaro no passado do Lula é um caminho perigoso, porque se o advogado leva essa comparação às últimas consequências, ele vai ter que concluir que o destino do Bolsonaro é a cadeia. Neste final de semana, naquele encontro conservador que o Bolsonaro estrelou ao lado do Javier Milei, o presidente da Argentina, lá em Balneário Camboriú, os bolsonaristas voltaram a ecoar aquele bordão que Lula é ladrão e o seu lugar é na prisão. Se formos comparar esses 6,8 milhões que a Polícia Federal atribui às joias que o Bolsonaro tentou vender, algumas vendeu e depois recomprou, esses 6,8 milhões daria para comprar quase 3 triplex daqueles do Guarujá que levaram o Lula para a cadeia. Aquela sentença que posteriormente foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal tratava de um imóvel no Guarujá, reformado lá por empreiteiras que tinham contratos na Petrobras, um imóvel, um triplex, que foi vendido num leilão por 2,2 milhões de reais. Portanto, 6,8 milhões de reais em joias correspondem a mais, quase 3 vezes mais do valor do triplex. Então, se o bolsonarismo acha que o lugar do Lula é na cadeia por conta dessa operação do triplex, que ele não deveria ter sido liberado da cadeia, por consequência, os advogados do Bolsonaro, nessa linha de comparação, logo concluirão que o lugar do Bolsonaro é na cadeia, Natália.